Sejam muito bem-vindos ao Olhando Podcast, o podcast do canal Olhando para Jesus. E você, o meu convidado, a convidada do Espírito Santo. Que maravilha estarmos aqui mais uma vez para estarmos falando concernentes ao reino dos céus. Nós estamos falando a respeito de Jesus. Você sabia, queridos, que Jesus é a pessoa mais importante de todo o universo? Ele é a brilhante estrela da manhã, o centro das nossas vidas. Então, fica comigo hoje que você não vai se arrepender. O nosso podcast hoje, o Olhando o Podcast de hoje está tão maravilhosamente imperdível, porque esse homem de Deus que eu vou entrevistar hoje é um pastor tão dedicado ao ensino bíblico, ao pastoreio, a apacentar as ovelhas queridas do Senhor Jesus. Então você precisa ficar hoje até o final. Não saia no meio do vídeo, combinado comigo? Que você hoje possa ficar mesmo juntinho desse canal, que é o canal de Jesus. Queridos, nós só falamos de Jesus, você sabia disso? Então, fica comigo hoje, você não vai se arrepender, me dá uma moral, se inscreve nesse canal, ajuda essa obra missionária, que é o canal Olhando para Jesus, a estar nas casas, a estar nas escolas, enfim, a estar no meio das famílias, que quando você se inscreve, quando você comenta, quando você deixa o seu like, o seu curtir, essa obra missionária, que é o canal Olhando para Jesus, pode ganhar muitos lugares, e a palavra de Deus, as boas novas do Evangelho, podem ir a lugares que você não pode fisicamente. A palavra do Senhor vai. Então, fica comigo, porque hoje você não vai se arrepender. Você sabia que na descrição deste vídeo, de todos os vídeos desse canal, tem tantas coisas maravilhosas, inclusive o link do meu convidado, é esse pastor maravilhoso, um homem do Senhor. Você vai poder seguir ele, vai poder seguir também tantas coisas que eu indico. Olha, eu tenho um grupo de devocionais bíblicos, onde eu coloco todo dia palavras inspiradoras para você, onde você pode se achegar mais perto do Senhor, mulher de Deus. Se inscreve então, entra lá no meu grupo de devocionais bíblicos, eu vou estar juntinho de você cada dia, ensinando um pouquinho mais a palavra de Deus. Que maravilhoso, aqueça seu coração hoje. Ele está casado há 6 anos com Rasmin. Ele hoje também exerce há 8 anos o pastoreio de adolescentes. 8 anos, uma carreira brilhante, pastoreando, amando as ovelhas do Senhor Jesus. Sim, esse é um homem que ele se dedica ao ministério de apacentar as ovelhas do Senhor Jesus. Que maravilha, né? Ele é pai de Helena. Olha, ele tem tantas virtudes. É um homem maravilhoso. Aqueça seu coração, porque você hoje está recebendo aqui o pastor Wilson Filho, meu convidado. Obrigado, Andréa. Muito feliz Deus. E muito honrado de estar aqui com você. Eu não sei se eu sou tudo isso não que ela falou aí, mas espero estar batalhando para honrar o nome do Senhor, né? Eu tô tão feliz que você está aqui comigo, um prazer sabia? Todo meu. Entre todas essas características aí que você falou, você só esqueceu de uma que é das mais importantes, né? Sim. Eu sou pastor do seu filho diretamente. Sim, também, né? Pastor do meu filho, meu pastor também, que eu trabalho. Verdade. Gente, eu sou cooperadora de pastoria desse Chique homem. Toda. Que maravilha, eu e meu marido. Dizem que eu só trabalho com gente elegante. Pastor, agora sim, sério mesmo. Fala real. O Wilsinho, gente, a gente chama ele de Wilsinho, o Wilson Filho. Você é muito especial pra gente, de verdade, assim. Pra nossa família, sem rasgação de seda, porque você, pra mim, é um exemplo de um homem, assim, de fibra, vigor, sabe? Cheio de vigor, de vitalidade para servir o Senhor. Então a gente também se combina. Se a gente não puder amar a obra do Senhor, vai amar o quê, né? Não podemos perder o nosso tempo. Mas estou muito feliz de estar aqui. Eu acredito que vai ser um tempo muito proveitoso. Quero poder ouvir e falar daquilo que você me perguntar, se eu puder responder. Compartilhar um pouco do que Deus tem feito ao longo desses anos, né? E quem sabe poder abençoar e dar direção, não por mim mesmo, mas pela obra do Espírito Santo, da maneira como você mesmo disse, né? Aquelas pessoas que estão aí nos escutando neste momento. É isso mesmo, gente. Olha, você tem noção do que é você pastorear adolescente? Você tem noção do que é isso? Então, esse homem... Ele é que eu tô sem cabelo já, ó. 31, pra você que achou que eu sou velho, eu tenho 31 anos. Nasci em 93, o cabelo foi embora. Esse homem é ligado no 360, menina. Onde é que desliga esse botão? Mas assim, é muito especial mesmo. Fora a brincadeira, que eu sei que você... Vai ser um bate-papo tão descontraído, entre amigos, porque eu me considero sua amiga, eu te considero como amigo, e também amigo de todos os nossos familiares, né? Porque meu filho é pastoreado, em breve minha filha está entrando também nesse ministério.
E assim, é muito especial isso mesmo. Já era motivo de oração lá na nossa casa, que a gente encaixasse as agendas e pudesse você, porque eu sei que você também apresenta um podcast, depois você vai poder falar, né? Mas assim, que maravilha poder estar com você aqui e saber, para além do Wilson pastor, né? O Wilson, um homem de Deus, um homem que é casado, um homem que tem uma filhinha linda, e também um homem que tem uma história com o Senhor Jesus. Então, eu tô muito feliz mesmo, de verdade. E assim, antes eu queria te dar um mimo, né? Uma lembrancinha. Mas já assim, nem começou, já ganhei. Já vai, porque a gente já quer que você alegria. seja. É um mimo mesmo da nossa família. Né? E aí, como é o costume, a tradição? Abre aqui ao vivo ou não? Pode abrir, mas se você quiser também, você pode abrir em casa com as meninas, não tem problema. Eu vou abrir com minha esposa, pode ser? Abre lá, mas é um mimozinho assim, de amigos. Bom. Muito obrigado, eu vou deixar aqui na bancada. Se você quiser abrir, também não tem problema. Mas... eu sou curioso, mas eu vou resistir até o final. Vou deixar vocês aí de casa curiosos. É um mimo para dizer, assim, quanto você tem sido, né, essa pessoa tão presente nas nossas vidas mesmo. Gente, sem rasgação de seda, é muito bom trabalhar e não somente trabalhar, ver a sua vida, ver Jesus na sua vida. Amém, porque a gente tem tantas pessoas que trabalham para o Senhor, mas a gente não consegue enxergar Jesus na vida da pessoa. Então, isso aí é realmente o que eu quero deixar é um mimo para dizer o quanto você é importante pra gente. Me sinto muito lisonjeado. Obrigado. Viu? Maravilhoso ter você aqui, Wilson, de verdade. Aí Deus me deu, eu estava assim, buscando da palavra do Senhor, né, para fazer esse bate-papo, a gente, consagração mesmo, a gente entra em consagração lá em casa, e Deus me deu uma palavra muito interessante, muito linda, que está em 1 Pedro, capítulo 2, e o verso é do 9 ao 10, que diz assim, para você e para mim. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Vós, que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Que palavra tão profunda, né? E eu estava aqui orando, né? Essa semana que eu sabia que eu ia entrevistar você e a gente bater esse papo sobre uma geração, né, Wilson? Uma geração que nós temos cuidado, nós temos visto. E que maravilhoso saber que o Senhor Jesus nos elegeu. Nós somos geração eleita. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, a gente está aqui batendo papo, mas já falando para você. Você que está assistindo, você é geração eleita. Você é um povo adquirido. O Senhor, você diz na palavra do Senhor que você é propriedade exclusiva, então. Não saia das mãos do Senhor, se aproxime do Senhor Jesus, aproxime da palavra. Então, assim, já colocando, né, nossas perguntas, que eu sei que vai ser um bate-papo tão maravilhoso e tão especial, porquanto Deus é o Deus da tua vida. Eu quero saber se o Wilsinho mesmo, como é esse Wilson? Quem é o Wilson, filho? Como é que foi essa experiência com o Senhor Jesus? Conte aí a sua experiência de conversão. Você cresceu em um lar onde o Senhor Jesus já era o centro da sua casa. Como é que foi a sua experiência com o Senhor Jesus e quem é você? Muito bem. Deixa eu tentar ser objetivo, mas ao mesmo tempo detalhista no que é importante, né? A minha história, eu acho que ela começa antes de mim, né? A minha história começa num casal improvável, que são os meus pais. Uau. Bem encurtadamente, a minha mãe, ela é a 12ª mulher, irmã, ela é a 12ª filha de 12 mulheres de um mesmo casal, que são gerados, essas 12 mulheres, por esse casal, na cidade de Itaberaba, no interior da Bahia. Muitas morreram ou no parto ou de acidente, e sobraram acho que umas 8 ou 9. Minha mãe é a caçula de todas. Meu avô, percebendo que ia matar todo mundo de fome, eu acho que ele pensou assim, colocou todo mundo no trem, porque ouviu dizer de uma cidade que estava sendo construída e sendo próspera, começando a prosperar, chamada Maringá, Paraná. Maringá. Então a minha mãe, ela é nascida baiana de nascimento, mas toda a sua criação no sul do Brasil, né? Dona Regina, Dona né? Regina, Ô, Dona Regina, você é uma bênção, beijo. E aí, ela nessas idas e vindas na juventude conheceu meu pai aqui em Salvador. Sim. Né? E aí, conta a história que em 7 dias se conheceram, e em 7 dias ele já pediu meio que ela em casamento, ela voltou, ficaram um ano noivos e namorando,
Final do ano foi lá para oficializar o noivado, depois ajeitaram as coisas, casaram e trouxe lá para Bahia. Assim. Meu Deus! Né? Uma paixão avassaladora. E um negócio assim que... E meu pai, quem conhece, é super tímido, né? Nem parece que é esse cara desenrolado tudo, mas ele é, em algum lugar que eu não sei, mas ele é. Então, gente, Cara, meu pai comerciante, minha mãe era gerente de banco, não conseguiu a transferência para cá, passamos muito aperto no início, meus pais. Meu Deus. E aí começaram com a casa de farinha, num bairro chamado Cajazeiras. Toda a minha origem, fonte de vida, assim, é Cajazeiras. Gente, a gente tá aqui em Salvador, né? Porque o YouTube é tão amplo, né? Um bairro com... A última vez que eu pesquisei, ele tinha 700 mil habitantes, esse bairro. Uau! Né? Mas ele cresceu muito depois disso e crescemos lá, e meu pai não deu certo com a casa de farinha, depois ele se envolveu com o negócio de distribuição de polpa de fruta. Polpa de fruta. Né? E ao mesmo tempo foi aprovado e era agente carcerário em um hospital carcerário como funcionário público. Se virava, né, Wilson? Se virava o meu pai, mesmo. Eu brinco que era parecido com o pai de Todo Mundo Odeia o Chris, que tinha 2 empregos, né? E nesse contexto eu sou criado, desde os meus primeiros dias de vida, apresentado ao Senhor, de uma família cristã, que amava muito ao Senhor e ainda ama, que são muito piedosos, que têm por seu principal ministério a intercessão, não abrem mão disso, entenderam isso com a maturidade, se envolveram em várias partes da obra do Senhor, mas com a chegada da maturidade entenderam que não deveriam mais perder ou gastar tempo em outras áreas ministeriais, senão a intercessão. Sim. É um marco que eles carregam até o dia de hoje. Maravilha. Dei muito trabalho na minha adolescência, amava muito a igreja, as pessoas, amava participar do meio do povo de Deus, mas tinha muitos conflitos dentro de mim e fui uma adolescente extremamente difícil dentro de casa. Eu quero saber, difícil como? Porque eu já ouvi rumores, gente, o Wilson se tornou pastor, mas muita gente que conheceu você na adolescência falava improvável, eu achava que era improvável. Não. Por que era improvável você? Diziam que eu não gostava de estudar, mas isso é uma meia-verdade. Porque quando eu tive a oportunidade de frequentar colégios melhores, eu tive a oportunidade de me encantar pela oratória de alguns professores. Então, quando a matéria era interessante para mim, me cativava e conseguia prender minha atenção, eu comia com os olhos tudo que era ensinado ali. Mas a disciplina de estudar sozinho em casa não ia bem e tudo mais. Isso me desanimava muito. Isso foi uma área de trabalho. Outra teimosia, e a outra era que eu sempre lutei, e na adolescência era muito claro essa questão das minhas explosões, né? Então... Por vezes eu ouvia, quando o pote enchia, eu explodia, segundos, minutos depois eu estava completamente... Muito explosivo, seu temperamento é explosivo, Wilson. Triste, arrependido, com remorso, sem saber, com a dificuldade enorme de pedir perdão na minha adolescência, né? E, ao mesmo tempo, não tinha um diagnóstico muito adequado do que eu tinha. Alguns queriam também dizer que isso era, como se agravou muito, um processo de depressão. Coisa que hoje, na minha juventude, já casado, foi desfeito, né? Na minha adolescência, entender o TDAH, como se entende hoje. Né? E eu sei que tem muita gente aí com diagnóstico fajuto de internet. Mas você é diagnosticado o TDAH? O que é que levou assim, a sua família a falar assim, não, vamos procurar uma ajuda? Qual foi? Tem um ponto assim, chave que você... Um ponto que eles, por meio da educação e da condução em Cristo, não estavam conseguindo mais me ajudar. E porque também tinha algo que era muito estranho. Eu nunca abri isso em público, assim, porque eu nunca fui... Pra quem não sabe, eu sou entrevistador de podcast, mas eu nunca fui entrevistado. Então, a minha história eu não ando compartilhando muito por aí, não. Sim. Mas um aspecto interessante era, assim, que eu tinha algumas dessas crises de ira, só que elas eram muito rápidas, agudas e passavam em fração de segundos. E essa mesma pessoa se sentia imunda, querendo ser melhor, mais parecido com Cristo, amava o Senhor, amava a igreja, amava servir, desde os 12 anos servindo no louvor da igreja. Né? Pessoal, esse homem tem uma voz linda, você não tem noção não, canta mesmo. E meus pais sempre me amaram muito, mas ignorantes, no sentido correto da palavra. Entendi. Né? E não só ignorantes, como no meio de uma sociedade que não ajuda a te instruir. Pelo menos hoje está melhor. Sim. Hoje todo mundo sabe que é um neuropsicólogo, com um neurodiagnóstico. Na verdade é um grupo, né? Eu sou da área de saúde, eu sei que é um grupo que se reúne, na verdade. Não é um diagnóstico de uma... É multidisciplinar, né? É multidisciplinar. Mas na minha adolescência isso não é claro como era hoje. A ciência não é só que a ciência tem avançado muito, como também o acesso está um pouco mais facilitado. Ainda não é acessível a qualquer um.
né? Mas é um pouco mais facilitado. Meus pais comerciantes, meus pais chegaram a gastar muito dinheiro. Lembro que eu fui uma vez com 16 anos no psiquiatra, acho que na época custou, veja, na minha adolescência, faz os cálculos, R$700, 600, 700. Como tem Deus no céu, eu fiquei 11 minutos dentro do consultório. Tinha um gato em cima da mesa do cara. O cara Bambambam de Salvador. E em 11 minutos eu saí de lá diagnosticado com depressão e com prescrição médica. Então, na verdade, subdiagnosticado, quer dizer, né? Meu pai, nós nunca fomos pessoas de pós, mas meu pai era comerciante. Quem tem comércio tem fluxo de caixa. Às vezes, por amor a um filho, você tira de um fluxo da onde não pode para prover. Então, na ignorância dos meus pais, eles botaram a mão no bolso do que não tinham para me dar o melhor. E eu encontrei o pior. Por causa dessa deficiência brutal que existia aqui na nossa cidade. Acho que tem melhorado aos poucos. De uma assistência à saúde mental adequada, responsável. Ninguém diagnostica ninguém com depressão em 11 minutos. Isso é um ultraje. Mas isso é um outro papo. Sim, mas eu acho interessante você ter tocado nisso. É muito grave. Por quê? Muito grave. Como é que a gente se dedica tanto? Eu sou fisioterapeuta. A gente se dedica tanto às coisas físicas. Por exemplo, você tá com uma dor no cotovelo, epicondilite. Você vai lá no físio, vai lá no ortopedista. E por que as dores emocionais, né? A psique, a questão de saúde mental é tão, às vezes, né, tão desprezada. E assim, hoje eu tenho aprendido que, na verdade, não é isso. Aqui existem maus e bons profissionais em todas as áreas da sociedade, né? E hoje a quantidade de acesso a profissionais melhores parece que eu tenho visto como tem aumentado. Enfim, diante disso, e aí eu fui para minha juventude, fui para o seminário, medicado com esse medicamento que eu recebi dos 16 para os 17. Lá eu fiz um propósito com Deus. Depois eu volto na questão do chamado. Eu fiz um propósito com Deus. Deus, eu quero ser seu servo. Porque, assim, parte desse processo eu sempre acreditei que era totalmente pecaminoso. Não que não tenha pecado envolvido, nós somos caídos, né? Nós somos filhos do pecado de Adão e Eva. Mas eu fiz um propósito com ele de jejum e oração e eu fiz o desmame progressivo desse remédio dentro do seminário. Nunca contei isso aqui ao vivo para ninguém. E Deus foi me dando vitória durante o período do seminário, me dando vitória. E eu consegui concluir o curso. Tinha dificuldades enormes de concentração, com exercícios de memorização. Tinham matérias do seminário que eu ia absurdamente bem, de notas altíssimas, mas grego, eu tive 6 semestres, eu acho que de grego. Prova de vocabulário era uma derrota, né? E porque essa questão mais decoreba, né? Quando tem história, narrativa para decorar o enredo, aí eu mando bem. Mas nessa questão de decorar coisas sólidas era uma coisa ruim para mim. Enfim, depois veio o casamento e veio as oportunidades do diagnóstico adequado, da medicação correta, do tratamento correto. E Deus, assim, mudou para sempre a minha história, né? Mas o interessante, até para quem esteja nos escutando, hoje cada vez mais o aumento do número de diagnósticos de transtornos mentais tem crescido. Quando Deus me chamou, eu não tinha o diagnóstico correto. Quando eu fui inspirado por Deus a ser salvo por Ele, eu não tinha diagnóstico. Quando eu me submeti ao Espírito, eu não tinha diagnóstico. Quando eu fui chamado pelo Senhor ao ministério, eu não tinha diagnóstico. Amei você falar isso. Então eu fui ser preparado para o ministério travando guerras dentro de mim, dentro da minha cabeça. Então, não para minha glória, mas os nossos possíveis diagnósticos não podem ser justificativa para impedir a ação e o plano de Deus na nossa vida. E nós nos escondermos atrás da desculpa dos nossos diagnósticos para querer buscar e amar a Deus é fazer do nosso Senhor de menos. E eu falo isso com propriedade de alguém diagnosticado em exercício do ministério. Nós precisamos todo dia levantar a cabeça, olhar para o alto, Senhor, olho para os altos montes, de onde me vem o teu socorro. Aleluia. O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E é Ele que não deixa os meus pés vacilarem. Que lindo, né? Com muita força, muita garra, esse ímpeto que Deus colocou dentro de mim para fazer a obra dele, mas por vezes me sentindo imundo. Imundo porque eu tive uma reação que eu não gostaria de ter. E aí, basicamente, um diagnóstico tardio, adequado do TDAH, a longo prazo, foi gerando uma comorbidade com ansiedade que gerava um quadro leve, que eles chamam de leve ainda, de disrupção de humor, que vem esses picos de ira inexplicáveis. E quando o meu TDAH está sendo tratado,
as disrupções de humor desaparecem do nada. Literalmente assim. Tá ligado isso? Eu realmente não Conectado. Não me lembrava que foi provado. Foi provado agora. Foi provado assim, foi mostrado pelos especialistas que me acompanham. Tem muitos que confundem até mesmo esses picos de humor com bipolaridade, por exemplo, assim. Tem gente mas aí não é numa sessão de 15 minutos que você vai resolver isso. Não é mesmo. Não é. Entendeu? É mesmo. Eu tive um psiquiatra que me ajudou muito, ele me encontrou, acho que de 12 ou 16 vezes, eu não lembro agora. Um psiquiatra. Um cara que me encontrou e falou, eu não aguento mais lutar contra mim mesmo. O irmão, inclusive, ele falou, eu vou pegar na sua mão e eu só solto com isso resolvido. Uau, esse tem um galardão aí, eu com 2 anos de casado e os problemas que eu tinha na minha juventude agora reverberando no meu casamento. É isso que eu ia perguntar, né? Entendeu? E aí quando inseriu a medicação adequada com a gestão da dopaminérgica ao longo do dia no meu cérebro, devido ao recaptador de serotonina, não vou entrar nesses termos técnicos. Você toma medicamento tomo. hoje? E eu sou como TDAHizável, eu hiperfoco, então eu gravo as nomenclaturas. Logo o cara que não conseguia passar em geometria plana e espacial grava expressões cerebrais, né? Enfim, é a loucura da minha cabeça. Uau! Mas você, antes de Deus te chamar, assim, porque você falou que o chamado foi tão convicto para você, né? E você cursou alguma faculdade, alguma coisa assim? Você fez o quê? Deixa eu voltar um pouquinho antes, então. Com 17 anos, tive 2 experiências. Uma num evento lá da minha igreja, que chama Summit, onde eu ouvi o prefeito de Nova York pregando sobre cisternas rotas. Eu acho que Você tava lá, chorava parecendo uma criança, né? E no final uma irmã ainda chegou pra mim, estava orando por mim, tinha dito que eu ia ser pastor. Quando ela falou isso pra mim, veio um sentimento de nojo e repulsa muito forte. Eu tinha uma convicção muito forte no meu coração, eu nasci pra ser rico. Né? Eu tinha uma amiga minha, o nome dela, eu vou citar o nome dela, é Iane, ela é a esposa de um pastor. E a gente era muito amigo na adolescência, e quando eu tava já para me formar no seminário e pro ministério, ela falou um dia assim pro marido dela, eu não lembrava dessa frase, quando ela falou, eu lembrei, ela falou, amor, a gente, quando tava na adolescência indo pra juventude, mais ou menos, eu sabia, eu ia fazer psicologia, fulana de tal, todo mundo sabia, mas todo mundo sabia também que o Wilson ia ser, não ia ser nada do que a gente ia ser. O Wilson foi feito para ser rico, porque ele é filho de comerciante, ele sabe fazer escambo, ele é desenrolado. O Wilson foi feito para produzir riqueza. Empreendedor. Criado para ser empreendedor, digamos assim. Isso, né? Para produzir riqueza. Produzir venda e riqueza, né? Eu tinha isso convicto. E quando veio essa irmã me falar isso aos 16, meu coração foi tomado de grande repulsa e nojo. Eu falei, ainda tá amarrado em nome de Jesus. Pastor é tudo pobre. Pastor passa necessidade. Entendeu e tudo. Pastor passa necessidade. Que isso? Deus é bom, generoso comigo. Eu não quero passar aperto, não. Maluquice na minha cabeça. Com 17, eu tô numa semana de recesso na cidade de Maringá, Paraná, visitando família, assistindo uma fita cassete de uma banda chamada Diante do Trono. Uau! Eu amo. Numa TV de tubo de imagem, no quarto de TV de um primo meu. E eu tava ali e ele falou, eu vou ligar o ar aqui pra você, e você fica aí assistindo. Eu amava louvar, né? Eu falei, não, eu fico aqui, pra mim tá ótimo. Eu vou ali e já volto. E daqui a pouco começa a cantar uma música, que é a música do meu chamado, eu chamo, né? Que chama Eis-me Aqui, né? Aqui não canta, não pode cantar, não. Eu não canto. Pedacinho. Mas assim, irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor, o teu chamado. Enfim. Que lindo. E eu chorava, e Deus falava assim, poderosamente comigo, eu te separei, meu filho, ali. Eu achava que era... Ainda duvidei um pouco depois disso, eu achava que era coisa da minha cabeça. Né? Aí encerrei o ensino médio, fui fazer faculdade, cursei 3 semestres, quase 4 de comunicação social com habilitação em relações públicas. Eu falei, vou ver aí se esse negócio, se eu faço um concurso público, entrar numa bucha aí, virar relações exteriores do Itamaraty, sei lá, eu pensava nessas coisas, né? Sim. Fiquei extremamente assim, a gente mora, para quem tá nos escutando, não sei de onde nos escuta, a gente tá em Salvador, uma cidade extremamente carnavalesca. Verdade. E quem se mete com comunicação social e quer de alguma forma ser direcionado para ser relações públicas, se não pensar em carnaval, não consegue ganhar dinheiro e não consegue também fazer o network necessário para avançar. É isso ou pular fora e ir para São Paulo. Eu fui vendo aquilo, meu coração foi sendo entristecido. Na época eu já atuava com uma função na igreja chamada líder de rede, né? E era muito discipulado por um pastor querido,
Uau. Toda semana eu ia fazer caminhadas com ele, porque eu chamava ele de bolinha 1 e eu bolinha 2. A gente já se achava gordinho na época. Não sabíamos nós que a história daria voltas. Ele hoje é muito mais gordo e eu também. Mas eu não sou como ele. O nome dele é Pastor Arthur. Oh, e eu ia, Arthur. e ele me discipulava, e ele ministrava o meu coração. E aí Deus foi conduzindo o processo. Gente. Aí ele saiu da igreja, aí eu falei, pronto, o cara que estava me vendo ser desenvolvido para o ministério, caiu fora, foi embora, entrou um novo pastor, ninguém vai acreditar em mim, eu não tenho a intimidade com o pastor presidente da igreja, mas quando Deus chama, ele vai fazendo, né? Uau. Então o pastor Carlos Milton foi o que assumiu, Sim. depois dele também se tornou pastor de seminaristas, e aí me conduziu para o seminário. E ainda assim, eu fui fazer num internato no interior de São Paulo, chamado Atibaia, no seminário bíblico Palavra da Vida, das organizações Palavra da Vida, Word of Life, tem 40 países no mundo, é interdenominacional, onde o pastor da minha igreja também, pastor Abraão, tinha filho. Sim. Né? E eu ainda fui dizendo, eu não fui falando que eu ia ser. Primeiro, eu não me inscrevi para fazer o curso de um ano, já me inscrevi para fazer o completo. Mas eu não fui dizendo que ia ser pastor, eu falei que ia estudar teologia e aprender mais do Senhor. Com 2 meses e meio caminhando com outro amigo lá que Deus me deu, eu liguei para minha mãe, liguei para o raio que eu parto, eu falei, Jesus me chamou e acabou esse negócio, eu vou ser pastor. Vou viver disso, vou servi-lo o resto da minha vida até encerrar. E assim Deus foi conduzindo a história daquele menino nascido em Cajazeiras, que pagava faculdade vendendo polpa de fruta no comércio do pai. Deus honrou as orações. Cheguei a trabalhar na empresa do meu pai, né? Fui duramente corrigido pelo meu pai, eu creio que isso mudou o destino da minha rota também, aos 15 para 16 anos, eu ia para várias recuperações, meu pai teve uma postura muito dura comigo, no meio do terceiro trimestre, eu acho que ele me tira de um dos melhores colégios aqui de Salvador e me deixa sem estudar. Me deu um emprego de faxineiro na empresa dele. Uau! E falou, chega, meu dinheiro não é capim. E me botou para trabalhar de faxineiro lá, no próximo ano eu te rematribulo. E você tem uma irmã também, né, Wilson? Tenho uma irmã. E a história dela é outra história. Eita, meu Deus, que é um milagre também, né? Gente, essa família é todo milagre. Eu ia ficar muitas histórias. Eu vi mover de Deus desde muito cedo, né? Eu vi Deus direcionar minha família para ir morar na frente de um centro de Ubanda. Muito cedo. De passarmos 4 anos ali tentando testemunhar do evangelho, porque Deus tinha ordenado. E no meio disso, Deus deu o Oásis, que era uma casa assim impensável, chiquerésima, maravilhosa, no meio de um lugar que você não imaginaria. E o aluguel era ridiculamente barato, porque a casa podia ser chique como for, o lugar não compensava, né? E Deus nos colocou ali anos depois, descobrimos que a neta da dona do terreiro se converte, casa com um pastor e hoje está no ministério servindo. Né? E olha os frutos. Deus faz. Só que a gente descobriu isso depois de eu ser adulto. Sim. Você tem ideia? Isso aí, eu vivi essa experiência. Quando essa experiência da minha família a gente viveu, eu tinha 7, 8 anos. Quando a gente descobriu um fruto que a gente achou que nem ia ter, né? Achou que Deus não sabia o que Deus queria de verdade. Apareceu esse fruto aí depois de ser adulto já, estando fora de casa. E assim Deus foi conduzindo a nossa vida. Eu tenho uma mãe que sempre foi muito temente ao Senhor, muito dada à oração. De maneira que às vezes eu me pego assim, poxa, eu queria ser mais disciplinado como ela é, acredito que um dia eu posso chegar mais próximo do que ela é, ainda não sou, mas é sempre temendo que a direção de Deus ela sempre existe e você tem que estar sensível para ela. Sim. Né? E aí fui pro seminário me preparar, conheci uma paraguaia lá, cara. A gente brigou no primeiro ano já saímos. Eu era palhaço, muito mais descontrolado do que eu sou hoje. Eu comecei a imitar ela, porque ela não falava um A de português. E ela ficou brava comigo. No segundo ano a gente se apaixonou. Que lindo. E aí ela formou primeiro, eu formei depois. Casamos em julho de 2018. E aqui estamos, agora com uma filhinha que vai completar 2 anos. Coisa mais linda do mundo. Meu Deus, Helena. É minha pituquinha linda, gente. É uma coisa linda. Nesse processo, Deus direciona que eu, ao formar no seminário, né, deva vir fazer estágio na IBAN. O pastor jogou duro comigo, que tinha que ser aqui, que eu não podia sair, até passar pelo estágio aqui no mínimo, mesmo sem ter nenhum convite, né? E conta aí, fevereiro, março, abril. Em abril eu sou comunicado que o pastor da área que eu estou estagiando vai sair da igreja
e que em junho eu assumo o lugar dele oficialmente, com 3 meses de estágio. Você já ocupou ali o pastoreio com adolescentes, isso, né? Já foi diretamente para isso. Eu assumo, né, o ministério com adolescentes oficialmente no mês de junho do ano de 2017. Uau! Então, acelerado. Foi ontem. Tinha que ser você nos adolescentes. Gente, é uma alegria. Não é porque eu tô na frente dele, mas eu falo, gente, o culto tinha que ser o Wilson, assim, porque você tem esse chamado, né, esse vigor, essa vitalidade, que a gente sabe como é que Jesus, ele, na verdade, nos criou, né, ele nos chama desde o ventre da nossa mãe. É verdade. E, com certeza, eu não vejo, assim, uma outra pessoa hoje, né, para estar com esse vigor para falar, para viver para os adolescentes também, porque você dá... Uma preocupação minha, e que eu tento aplicar para minha vida, mas eu acho que deve se replicar a vida de outras pessoas, é que, assim, eu sou um ultraconservador com relação à teologia. Sim. O negócio de palavra tem que ser atualizada, removido coisa... Não existe comigo. Mas eu acredito firmemente que se a gente não se adequar na qualidade de como transmitimos a mensagem do Evangelho, se a gente ficar usando os vocabulários do evangeliquez de tempos anteriores, a gente não vai conseguir dialogar e se comunicar com essa geração atual. Aleluia. E essa geração atual, ela precisa de Jesus. Às vezes ela não está afim de ouvir algumas das palavras que você fala lá do passado. Eu digo assim, as gerações anteriores, né? Então, o apóstolo Paulo, ele sempre nos confronta na carta aos Gálatas que o Evangelho é simples. Que não seja acrescentado nenhum tio, nenhum jota. Anátema. Né? Então, por vezes... É verdade. Eu vejo que o problema para mim nunca foi a Bíblia, nunca foi o ensino do Evangelho puro e simples. Uau. Às vezes a gente vai se carregando de coisas que não necessariamente a Bíblia nos ensina, ou não, pelo menos, nos indica que é outra necessária para pelo menos compreender a base para ir se desenvolver. Às vezes você também quer entregar algo muito sofisticado para alguém que precisa ser feito a estrutura da base, né? Quando você vai construir uma casa, né? Quem é que constrói a sua casa sobre a areia? Precisa construir sobre a rocha. E para construir sobre a rocha, precisa lançar o fundamento. Palavra de Jesus, hein? Você não lança o fundamento com detalhes do design de interiores. Meu Deus. Você lança o fundamento com a viga. A viga é simples, é aquela coisa rígida, forte, de ferro. Isso é o evangelho puro e simples pregado, né? Então... eu tenho entendido isso da parte de Deus para comunicar essas novas gerações. Não reinvento a roda, né? Alguns às vezes pensam, nossa, o ministério hoje de adolescentes da nossa igreja é muito grande, né? Eu acho que é o maior ministério de adolescentes batista do estado. John vai colocar alguma coisa aí, viu? Tem um vídeo aí para soltar? Tem, John. Aí coloca aí pra gente. Aí, ó, galera. Dá uma olhada aí. Uns videozinhos, resumos do Instagram. Eu sou apaixonada, viu, gente? Eu tô lá com o Wilson, eu e meu esposo, nesse ministério de adolescentes. Esse acampamento aí, ele tinha 287, 89 adolescentes, né? Gente, você não tem noção, não. Mas às vezes nós chegamos a ter uma média de presença nos cultos de até 450 adolescentes, porque até adolescentes que são membros de outras igrejas nos visitam no sábado, porque como não é dia de domingo, é mais tranquilo para eles nos visitarem, né? Olha que alegria. Eles são... É uma alegria, gente. Olha eu aí, ó. Acabei de cair de maduro com um shortinho laranja, marcador de texto. Né? Muito lindo. Tem um outro aí que eu separei, que é um tempo de pequenos grupos, né? Eles estão compartilhando o devocional. O que são, assim, os pequenos grupos hoje, assim, não? Os pequenos grupos, Fala aí para quem não conhece. A gente separa um tempo... Com adolescentes, a gente trabalha por faixa etária e por sexo. Então, os pequenos grupos lá não são misturados. É de meninas ou meninos, e é de 13 a 14 e de 15 a 17. Olha eu ali. Olha você ali. Né? E nesses pequenos grupos se reúnem para falar de temas concernentes a um processo de vida com Deus mesmo, tempo de oração. Amém. Isso acaba contribuindo para o desenvolvimento das amizades, dos relacionamentos mais aprofundados também, né? E para que eles possam ir crescendo e se desenvolvendo como crentes que amam a Deus, convivendo no meio também de pessoas que desejam alcançar os mesmos objetivos, né? E assim vão suprindo as necessidades mutuamente um dos outros. Quais são hoje os maiores desafios, assim, dessa geração? O que é que você acha, Wilson? Assim, eu tenho um adolescente e uma pré-adolescente. Quais são hoje os desafios, assim, que você fala assim, olha, Andréa,
esse, para mim, né, o meu trabalho, eu tenho me deparado dos maiores desafios. Eu sei que é amplo, essa pergunta é bem abrangente. Não acho que é tão ampla não, viu? Não? Mas eu assim, não acho, não, mas vamos ver se a gente consegue. Eu tenho um motivo já para lhe responder aqui. Eita, meu Deus, olha, porque tem muitos pais... Talvez vai doer em alguém, né? Muitos pais, né, que nos assistem, a gente recebe mensagem, recebe tanta coisa. E assim, é muito bom trazer um pastor de adolescentes, porque existem problemas e questões, desafios, eu vou chamar assim, dessa geração, que é a geração, eu creio assim, do fim dos tempos, é a geração da volta de Jesus. É uma geração que, né, a gente crê que a gente tem a mensagem, né? Vós, jovens, vocês são fortes, porque a palavra de Deus habita em vós. Vocês já venceram o maligno. Por quê? Porque a palavra de Deus habita em vós. Quais são hoje esses desafios, segundo o que você pensa, assim? O que você acha? Para mim, o primeiro maior desafio é a omissão dos pais. Porque uma quantidade considerável deles acreditou que poderia transferir aquilo que era de responsabilidade deles para a vida da igreja. E eu entendo, como pastor de um ministério de adolescentes, que o ministério de adolescentes de qualquer igreja, ele tem por missão e função prestar um auxílio ao desenvolvimento espiritual da vida desses adolescentes. Mas esse auxílio é embasado e colocado numa determinada posição onde a primazia vem dos pais. Uau. A prioridade vem dos pais. Então, quem ensina os filhos de fato a temer e amar a Deus são os pais. Uau, e se eles acham que a espiritualidade pode ser tratada que nem os conteúdos do colégio, que você coloca no colégio lá, eles aprendem e fazem as provas, e vocês não encontrarão com esse tipo de pensamento o resultado desejado. Então, ensina o filho no caminho em que deve andar, certo? Essa ordenança não é dada para a igreja em geral, ela é dada para os pais, que são parte do corpo, que é a igreja, mas são os pais. Então, essa terceirização, essa omissão, esse completo foco, às vezes, na carreira profissional. Eu sou contra ninguém se desenvolver profissionalmente, gente, mas, assim, a vida é feita de escolhas. E um fato é o seguinte, não dá para ter tudo na vida. Tem hora que você precisa fazer escolhas. Só que quando tem alguém se desenvolvendo em caráter dentro de casa, um dos motivos principais que eu vejo, assim, relacionados à adolescência, também é que, por vezes... Não é que os pais são errados a vida toda, mas eles despertam um pouco tarde. Não tem o devido cuidado da criação na primeira infância, que nem tem nada a ver com o meu ministério agora. Sim. E os frutos e resultados disso são colhidos na adolescência. É um reflexo, né? É um ledo engano, um pai e uma mãe, via de regra, tá? Exceções acontecem. Querer desenvolver intimidade, amizade, autoridade com seus filhos na adolescência. Isso precisa ser conquistado na infância. A infância foi separada por Deus para a construção disso. Para que uma vez isso sendo construído, se reverbere por todo o desenvolvimento da infância, adolescência, pré-adolescência e adolescência do indivíduo até a sua juventude. Então, a atenção na infância básica do desenvolvimento espiritual por vezes tem falhado. E aí, só que na infância, uma grande maioria é tudo fofinho, né? É tudo maravilhoso. São poucas rebeldias, vamos dizer assim. E aí chega na adolescência, se perde o controle e vem pedir socorro, desespero. Meu Deus, onde que eu estava? O que eu fiz? Eu tô numa fase de ter uma filha agora na primeira infância. Vai completar 2 anos. Eu já ensino isso que eu tô falando para você aqui há muito tempo. Então, eu tô sendo colocado à prova agora. Porque essa é a hora de, se tudo aquilo que eu ando falando com convicção, eu vou fazer certo da melhor maneira possível. Posso fazer que você deu melhor na sua primeira infância também, Sim. No desenvolvimento, e depois a pessoa... Acontece também, né? Tem exceções. É, verdade. Mas olha, o problema muitas vezes é que a gente se esconde nas exceções para tratar a regra. A regra não é que todo mundo é exceção. A regra é que a grande maioria pode ser alguém que se submete à autoridade, que por se submeter à autoridade dos pais, começa a fazer a correlação do que é se submeter à autoridade de Deus a partir da infância. Construir isso, né? Então, primeiro isso. A gente tem desenvolvido um ministério de intercessão de pais, né? É um desafio nosso para que eles se cobrem da autorresponsabilidade
que foi lhes confiada por Deus. E essa responsabilidade começa antes mesmo de impor regras. Começa com o joelho no chão, intercessão e oração. Aleluia. Então, também não adianta você querer ser um general e não paga o preço de oração. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a luta dos nossos filhos são contra o pecado. E eles precisam ser vitoriosos contra o pecado, não contra fulano de tal, não contra a menina tal que está sendo uma tentação com relação a ele. Eles precisam ser vitoriosos contra o pecado. Então, se nossa luta não é contra a carne e o sangue, a gente precisa ter joelho no chão. Não é verdade? Amém. Então, eu, assim, de maneira breve, não tão breve, eu começaria por aí. Por aí. Intercessão. Ou as famílias assumem a responsabilidade que são delas. Uau. E eu acredito que essa minha fala lá não é só minha e que ela não é recente. E que a insistência da repetição dela tem gerado novas famílias nessa fase agora que eu digo em que muitas pessoas estão tendo filhos que é na mesma fase que eu, com uma cabeça muito diferente do que foram criados, porque mesmo assim corrigidos na rota pelo Espírito Santo, Sim. desejam introduzir os seus filhos a uma realidade diferente diferente da qual foi submetido, né? Então eu tenho visto muitos pais da minha fase de vida assim já aplicando um entendimento diferente. Aleluia. E eu vejo nisso assim, né? Esse ano de 2000 eu ainda estou em choque. Em 2024 eu batizei 105 adolescentes. Meu Deus. Se isso não é um avivamento, o que Deus vai fazer com esse crente, esse povo todo? Vai abalar o mundo. Então eu entendo assim que as coisas estão apertando, que o fim está próximo, mas eu acho que ainda antes desse fim chegar, vai ter muito estrago e saquear do inferno aqui. Porque tem se levantado uma geração que é escolhida por Deus, como você mesmo disse. Sim. Né? Nesse momento, nós temos 245 adolescentes que são membros da igreja e estão frequentando o pequeno grupo. É uma igreja. É um exército. É uma igreja. É um exército que... É uma igreja, né? 92 adolescentes discipulados esse ano. Gente, às vezes eu brinco, né? Essa piada linda. nunca funciona com a juventude hoje, os adolescentes de hoje. Mas eu tenho certeza que eu vou fazer a piada aqui e você vai entender, porque a sua idade acompanha. Não querendo lhe chamar de velha. É assim, às vezes eu brinco que eu tenho que começar o slogan. Quem são? Da onde vêm? O que comem? Sim. Como sobrevivem? Veja hoje no Globo Repórter. Tá vendo que fez sentido? Fez sentido porque você sabe que é Globo Repórter. Sim. Mas pergunta pra sua filha mais nova se ela sabe. Não. Ela não sabe o que é. Não sabe. O meu maior choque foi alguns anos atrás, nem foi agora, foi alguns anos, no início do meu ministério, que eu me senti tão velho assim, que eu falando de algumas empolgações da minha vida, eu peguei e falei, pregando assim. Aí teve uma hora que eu percebi que eles não estavam entendendo alguma coisa, eu peguei e falei assim, levanta a mão aqui quem viu o Brasil ser penta. Meu Deus. Só eu levantei a mão. Só eu levantei a mão, cara. É uma geração também frustrada. Você nunca viu o Brasil ganhar nada na seleção. Eu vi, né? Então, enfim, vi em 98, sei lá, nem sei se ganhou em 98, mas agora não pode a memória, mas o papo não é futebol. Mas é só dizer que é uma geração diferente, sim, mas que o evangelho, né? Se você começar numa primeira infância, você empurrar a tela no seu filho, Helena vai completar 2 anos de idade, ela não sabe o que é tela. Sabe? E uma das evidências assim que eu me sinto feliz e próspero é que ela já copia a ideia do telefone. Ela fala, papai? Papai? Aí ela pega assim, é do papai. Ela pega meu telefone e fala, do papai. E ela pega e fala assim, e uma criança que é super acostumada com tela, ela vai pegar aqui e vai fazer isso aqui, ó. A minha filha faz assim, alô? Papai? Né? Alô? De vez em quando, pra você ter ideia do quanto que isso aqui é raro. Gente, ela é muito esperta, ela é muito sabida. Às vezes eu falo pra um adolescente assim, ó, eu ligo, ele não me atende, no mesmo minuto. Eu mando um WhatsApp, ele não vê, mas eu mando o direct do Instagram, na mesma hora ele me responde. Eles não sabem pra que serve a telefonia. Eles não sabem que dá pra ligar sem internet. Ai, gente, a única ligação que eles conhecem é do WhatsApp. Então, eles não sabem que tem um negócio chamado linha telefônica que funciona via satélite, com torre. Eu tenho que ficar explicando essas coisas para eles, né? Tempos atrás, não faz tanto tempo assim, uma nova vice-presidente tinha assumido a diretoria, que é um lance de treinamento, trainee que a gente tem lá para adolescente. Sim. E aí eu falei que ela tinha que formalizar alguns e-mails para o interministerial da igreja, para reserva de algumas coisas. Aí ela, pastor, eu não sei como usa um e-mail.
Eu falei, você entrega seus trabalhos como? Tem um aplicativo da escola que você vai e sobe o arquivo na plataforma, pastor. Aí tá bom. E aí, é uma geração, né, que a gente fica, é uma geração muito, né, é a questão do o pensamento acelerado e muitas coisas que vêm sobre eles. E é uma geração, ao mesmo tempo, que eu fico tão alegre em saber que Jesus chamou, né? Porque a gente vê, como você falou, um reavivamento, né? Um avivamento vindo. E é uma onda que, né, o Espírito Santo, ele deseja derramar. Sim. Ele fala, né? Nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito, né? Terão sonhos e falarão, né? Ou seja, profetizarão. E é a geração que a gente tem se deparado. E assim eu vejo isso. Tanto quanto você ama o Senhor Jesus, essa vitalidade, esse vigor e essa alegria que você prega, e os adolescentes, eles entendem a mensagem do Evangelho, que são as boas novas do reino, né? Através da sua vida. E quando eu vejo você pregando Jesus, e é uma alegria, porque é um Jesus que é prático na minha vida. Eu vejo isso na minha casa. Não. Ele, às vezes, filho, e aí, o pastor, como é que foi a pregação? Mãe, Colossenses, o pastor pregou sobre Jesus, sabe? A supremacia de Jesus em Colossenses. E que é uma coisa assim contraditória, né? Porque eu falei no início de ter o diálogo adequado com essa geração. E aí a pessoa escuta eu falando isso aqui no podcast, chega no culto da UAI e eu trabalho com pregação expositiva. Então, em 2000, eu passei o ano de 2024 inteiro ensinando uma carta pequena do apóstolo Paulo aos Colossenses, trecho por trecho. Lindo. Né? Então, mas você não fala que tem que ter a linguagem de hoje. A linguagem de hoje não é ser coach gospel. Não. Porque a palavra precisa ser a base de tudo, né? Então, eu já trazendo para essa ideia profética, né? Sim. O bom profeta do Novo Testamento, aquele que é chamado para ser profeta, é aquele que se dedica em ler, explicar e aplicar a palavra de Deus. Ter dom de profecia, receber o dom de profecia não é o dom de adivinhação. São coisas completamente diferentes, que a segunda, eu nem quero entrar nessa polêmica agora, mas o profeta levantado por Deus, com o cânon bíblico encerrado, fechado, é aquele que lê, explica e aplica a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem poder. Amém. O poder não está no profeta, o poder está na mensagem. Que lindo. Né? Então, eu creio que essa geração, ao ser ensinada a amar a palavra, a mensagem, venera e dedica adoração ao Deus da mensagem, a mensagem do Deus Todo-Poderoso, não ao pregador da palavra. Importante. Né? Porque aquele que lê, explica e aplica a palavra de Deus exerce o dom da profecia. Porque para você entender e explicar, você precisa ser iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Não há quem possa compreender a palavra de Deus se antes não for iluminado pelo Espírito de Deus. Então, a iluminação do Espírito para compreender, mas o dom de ensino que é dado por Deus para o ensino, para a compreensão, é o exercício da profecia. Eu leio, eu explico, eu aplico. Então passamos o ano assim, 6, 7 versículos, lendo, explicando, aplicando para o contexto deles. Lendo, explicando e aplicando para o contexto deles. Porque senão o evangelho ele não é prático. E você fala assim, porque o principal problema daqueles que às vezes vão se encontrar com a palavra de Deus ou com os pregadores que pregam a palavra de Deus é, sim, muito poder, muita unção, muito movimento, e agora eu faço o que de prático disso na minha vida? Como amanhã, no meu dia a dia, eu vou poder honrar e glorificar mais ao Senhor, eu vou poder ser mais cheio do Espírito Santo. De que maneira prática? Como que isso aí que você está falando, essa coisa tão maravilhosa, me capacita, por exemplo, a estar mais encorajado e capacitado no dia de amanhã de vencer a minha tentação e pecado. Então, a gente não pode complicar. Não pode ficar mistificando. A gente precisa simplificar, porque a palavra de Deus, de maneira simples, prática e objetiva, ela gera transformação, mudança. E por vezes eu até vou um pouco além. Quando a gente tenta ficar incrementando demais a palavra de Deus, a gente está até desconfiando que talvez ela em si própria não tenha todo o poder. Eficácia, né? Ela é a espada afiada de dois gumes. Sai arrancando tudo, dividindo alma, junto e medula. Então é só ela mesmo. É só ela mesmo, né? E tento ao máximo, peço que Deus continue capacitando a minha vida a que o púlpito seja uma completa anulação de mim mesmo. E a exaltação da palavra de Deus, né? Glórias a Deus. Que eles não vejam o Wilson, por mais que eles gostem da minha careca e falem o tempo todo dela. Ser pastor de adolescente careca é uma resenha, porque eles falam disso o tempo todo.
mas que eles vejam mais a palavra de Deus que é lida, e explicada e aplicada, do que a pessoa em si, né? E que Deus tenha misericórdia na minha vida para me capacitar a viver também, né? Porque ter essa autoridade que o apóstolo Paulo tinha de dizer, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, não é uma coisa simples assim, né? Mas que declaração, né? É o nosso objetivo. É uma declaração muito poderosa, né? Que o apóstolo Paulo falou, né? E assim, o que é que eu estava, né, pensando, né, a respeito disso? Quando eu estava pensando também a respeito da nossa conversa, e tem muita gente, Wilson, tem muita gente que fala assim, sim, Andréa, a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é uma espada, ela é martelo. E na minha vida, como você falou, Jesus é o Jesus que ele transformou a minha história. Você sabe da minha história, né? De onde eu venho. Cada vez eu descubro um pouquinho mais. Um pouquinho mais, ela é gigante. Vamos dizer que eu estou esperançoso de ter chegado nos 60%. Uau, é muita coisa que você conhece, assim. Tem que me chamar um dia aqui para eu lhe entrevistar. Opa, tá convidado, eu sou bom entrevistador, viu? Meu diretor tá aqui. E assim... Um abraço, Podlovers. Gente, assim, com certeza, olha, se você também tá aqui, a gente vai interagir também com esse público, porque isso a gente tem, o pessoal fala segundo momento, segundo tempo, se você quer um segundo tempo, porque esse podcast, esse Olhando o Podcast hoje, é muito especial, e ele é um homem que tem muitos dons e talentos, muita sabedoria, então, se você quiser, escreve aí, olha, segundo tempo, segundo momento, os adolescentes, eu tenho certeza que estão entrando aqui conosco, juventude, enfim, é muita coisa maravilhosa, mas você hoje, né, a gente está aqui conversando, mas brincadeiras à parte, eu sei que talvez você esteja hoje entrando aí nesse nosso podcast, nosso bate-papo, e você esteja falando assim, vocês estão falando muita coisa aí, mas e a minha vida? E esse Jesus? Quem é esse Jesus? Sabe, na minha vida prática, Wilson? Talvez você esteja como hoje um adolescente aí, e falando, não, mas ele está falando aí, mas eu estou passando por uma luta, por uma tentação, como você mesmo falou, é tão difícil ser santo como Deus é, né? Porque lá em 1 Pedro diz, sede santos porque eu sou santo, mas é porque vocês não estão lidando na minha prática, no meu dia a dia. E aí, Wilson, eu queria que você também falasse para esse público que está nos ouvindo aqui. Perfeito. Quem é Jesus? Quem é esse Jesus que entra na minha vida e muda? Porque como ele mudou a minha vida, do meu marido, ele é real. Ele não é, sabe, é um Jesus que a gente fica, que palavra linda, uau, é maravilhoso, aí ficasse, sim, mas eu estou sofrendo. E a gente vai começar agora uma série, né, Simplesmente Jesus, que o Senhor tem falado muito ao nosso coração, meu esposo, assim, fale de Jesus. A gente fala de tantos assuntos, mas olha, Wilson, é assim, quando você falou, Andréa, e o Olhando o Podcast, como é que é? A gente fala das aplicações, digamos, o conhecimento em si, é conhecimento, às vezes, de saúde mental, é conhecimento em outras áreas, psicologia, tal, medicina, mas a gente fala aqui a respeito de um Jesus que ele transforma. Por isso que é olhando para Jesus. Perfeito. E quem é esse Jesus que a gente vai começar a falar? E você vai dar esse start aí. Então, vamos embora. Eu queria começar de trás para frente. Uau! Começar do final, para depois ir para o começo. Posso? Você me permite? Deve. Tem uma palavra, eu vou até olhar aqui, ó. Você olha para onde? Aqui, né? Você tá me vendo aí? Olha a carequinha bonitinha, coisa linda. Uma palavra da língua portuguesa que ajuda a, de maneira essencial, perceber o que é, de fato, o desenvolvimento da vida cristã. O nome dessa palavra, eu acredito que se chama obediência. O processo de santificação e de se parecer mais com Jesus Cristo nada mais tem a ver do que ser desenvolvido, capacitado e iluminado pelo Espírito Santo de Deus para sermos obedientes. Aí, a mensagem do Evangelho de Jesus é crer no Senhor Jesus, seja batizado, será salvo. O batismo é um testemunho público de fé, tem várias definições, como também a de morrer para o velho homem, nascer para o novo homem, mas se eu pudesse falar de uma maneira menos complicada, eu converso assim com pessoas mais novas, a descomplicação do exercício do batismo é o primeiro chamado de Cristo para a vida daquele que crê em Cristo para ser obediente a Ele. Uau. Em resumo, eu me batizo e você se batiza porque Jesus mandou. E se Ele manda, eu preciso obedecer. O exercício do senhorio e do servo é que o Senhor manda e o servo obedece. Então eu preciso ser exercitado no meu processo de conversão e santificação à obediência. E Ele te dá uma maneira didática, lúdica e palpável desde o início do seu processo de crença
a como aprender a caminhar nessa estrada da obediência. Vou te dar uma tarefa aparentemente simples. Obedeça, se batize. Uau! Desça as águas. Ah, mas por que tem que ser mergulhado? É uma cerimônia de testemunhar publicamente que você quer. Por que tem que ser exatamente desse jeito? Porque eu quero que você me obedeça. Muito bom. Percebe? Muito bom. Me obedeça. Me obedeça porque você foi chamado para obedecer. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Me obedeça. Jesus. Se eu fui ao seu encontro, se eu me revelei a você de uma maneira que você não conseguia entender, se eu passei a ser tangível dentro da sua mente de maneira que antes era impossível, é porque eu fiz algo por você que você não conseguiria fazer sozinho. A palavra de Deus vai nos explicar que isso é o convencer do pecado, da justiça e do juízo, que é a ação do Espírito Santo de Deus. Se isso passou a ser de fato algo concreto em sua mente, agora Jesus é real, ele existe para mim, ele é o Senhor e Salvador do mundo, obedeça a ele. Então, o início do exercício da vida cristã é obediência, e o desenvolvimento e o fim da vida cristã até a volta de Cristo ou a nossa morte é o exercício da obediência. Até o fim. Até o fim. Alguns dias a gente cai, alguns dias a gente escorrega, alguns dias a gente peca contra o Senhor, não tem problema. O sacrifício dele é completo. Mas a ordem mandatária, ela é perfeita no sentido de que caiu, vacilou, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. É sempre bom relembrar que esse texto não é para gente que é crente e perdeu a salvação, é crente que caiu e caiu no pecado, mas que pode se levantar pelo Espírito do Senhor. Caiu, levante de novo e continue se exercitando na prática da obediência. Obedecendo a quem? Jesus Cristo. De que maneira? Lendo a sua palavra. E aí, esse é o fim. Eu disse que é começar do final para o início. Sim. Né? Esse processo, o ponto de partida dele é a conversão. O ponto de partida é a conversão. Sem a iluminação e a ação do Espírito não é possível haver conversão. Mas a partir do momento que esse é o ponto de partida, estou convertido, sou chamado, convocado pelo meu Senhor, não pelo meu coleguinha. Não por Jesus é meu amiguinho. Jesus não é meu amiguinho. Jesus é meu Deus. Tem faltado temor nos dias. Senhores. Senhor dos senhores. Uau. Tanto é que ele não é meu amiguinho, porque no contexto ocidentalizado de amiguinho, você não se prostra diante de amiguinho, mas diante de Jesus, ou você se prostra agora, ou no dia do juízo final, os céus, a terra e debaixo da terra, toda a língua confessará que ele é Jesus Cristo para a glória de Deus Pai. Então, Jesus não é nosso amiguinho, ele é o nosso Senhor. Então, a partir do momento que eu me coloco na posição de servo, e ele é o meu Senhor, ele manda e eu obedeço. E o desenvolvimento de eu cada dia me tornar mais parecido com ele se trata de entender o que ele deseja para mim, entender a sua vontade para minha vida e obedecê-lo. Tem algum texto que você estava comentando aqui antes de a gente começar, que você falou, olha, Andréa, tem um texto assim muito Essa profundo. é a segunda parte. Já é a segunda parte que ele... Que eu volto um pouquinho antes, né? Falando do senhorio mesmo, todo joelho se dobrará, porque... Né, ele diz, eu sou o grande, eu sou, né? Ele é o Deus Todo-Poderoso. A ideia de que... e essa argumentação que eu vou usar agora aqui, ela não é minha, ela é de um homem muito famoso no contexto cristão, no sentido de um belo homem de Deus, que é o C.S. Lewis. Sim. Que ele tenta combater algumas narrativas, como, por exemplo, narrativas dos espíritas, sim, ou até dos próprios islâmicos, que colocam passagens dos próprios evangelhos dentro do Alcorão, passagens essas que contam histórias de Jesus, e muitas dessas vertentes que continuam admitindo a existência do Jesus histórico, sim, da presença dele, de um bom profeta e de um homem santo, mas que não era o Filho de Deus. E essa argumentação do C.S. Lewis traz a ideia de que ou ele era um lunático, psicopata louco, Jesus, ele só pode ser três coisas, ou ele era um lunático, psicopata louco, ou ele era um mentiroso, manipulador, mentiroso, ou ele falou a verdade. Mas não dá para chamar ele de bom profeta e não chamar ele de Deus. E a gente tem diversos textos bíblicos que o próprio Jesus Cristo outorga autoridade para ele. Mas, em especial sobre esse quesito dobrar os joelhos, eu me recordo muito do Evangelho de João, capítulo 18. Para mim, essa passagem é fantástica.
os tempos finais de Jesus em vida antes de ser crucificado estão assim quase que acabando. E lá no versículo 1 diz assim: depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. E aí entrou com eles Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou a eles: a quem vocês estão procurando? E eles responderam: a Jesus o Nazareno. Pausa aqui. O próprio Jesus indaga e eles respondem a quem eles estão procurando sem saber que é o próprio Jesus está perguntando. Isso aqui é uma situação muito, muito importante, porque num dia à noite, que não tem iluminação, numa época como aquela, você encontrou um grupo de pessoas, você só vai identificar que Jesus de fato é o profeta se ele se vestisse como um suprassumo, como alguém em destaque, como alguém que era superior aos outros, como alguém que está ali o tempo todo sendo servido, abanado, adulado, mas ele veio para servir e não ser servido. Então, é interessante que no meio dessa missão eles não têm a mínima condição de identificar nem quem é Jesus, porque Jesus está exatamente vestido igual a todos os outros. A fisionomia física dele, o porte físico dele, o jeito dele, as vestimentas dele são iguais a todos os outros ali. Então, como é que você vai descobrir no escuro quem que Jesus é se ele se veste de maneira comum, igual a todos os outros? O beijo, isso ensina muito a respeito de como os pastores, profetas deveriam se portar no meio da comunidade. Uau, porque que importante não isso. existe pastor que amou mais as suas ovelhas do que o pastor Jesus, que amou as suas ovelhas e amando elas, amando-as até o fim. Aleluia. Então ele é o nosso maior exemplo de supremo pastor. E ele não tinha nome de sacerdote, de apóstolo, ele não tinha nome de bispo, o nome dele era Jesus. E ele se vestia igual, no meio de todo mundo. Ele não era superior a ninguém, apesar de ser. Aleluia. Em atitude ele não era, né? E aí ele pergunta a quem vocês estão procurando, e eles responderam a Jesus Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Algumas outras traduções vão dizer eu sou. O eu sou da sarça ardente. Aqui ele está se identificando como autoridade celestial. Ele está se identificando como autoridade máxima. Que declara a Moisés lá na sarça ardente: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Aleluia. E ele declara isso. E quem é Jesus? Jesus? Você quer saber quem é Jesus? A gente está falando aqui de Jesus. Porque primeiro eu falei da parte prática, que é a visão da vida. Quem é Jesus em essência? Jesus é esse aqui, que se declara o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Filho do Todo-Poderoso, mas nesse caso em específico, ele não está se declarando como o Filho do Homem, ele não está se declarando como absolutamente mais nada, senão ele está outorgando para si que ele, na verdade, é o próprio Deus encarnado. Uau! Ele não está dizendo que ele é filho do homem, ele não está dizendo que foi o filho para ser sacrificado como obediência ao Pai, que é também uma realidade que ele afirma em outros textos. Aqui ele está dizendo que ele é Deus. Ele não está dizendo nem que ele é Jesus. Aqui ele não está dizendo nem que ele é filho de Deus, ele está dizendo que ele é Deus. Porque eles são três e são só um. Sou eu. Ora, Judas o traidor também estava com eles. Quando Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Ele evoca a sua autoridade máxima como aquele que se manifesta a Moisés na sarça ardente, a mesma expressão. Aleluia, que você me falou que nessa primeira expressão era aramaico, né, que ele estava falando aí, porque, assim, era um tempo de que eles conversavam em aramaico e grego, né? Sim. Mas, por vezes, que o português às vezes não contempla, existem algumas expressões que eles respondem como judeus. Eu sinto falta mesmo. Nós estamos como judeus, né? Mas está tudo traduzido para o português. Sim. Então, ele dá essa resposta, não, vamos dizer, na língua local. E eles caem por terra. Porque quando a autoridade máxima do nome dele é invocada, e veja, aqui eles não caíram, aí você vai brincando com a exegese desse texto aqui, brincando no bom sentido, o negócio vai ficando sinistro, de bom. Eles não caíram por terra por causa da presença do Deus Todo-Poderoso. A presença de Deus já estava ali, mas eles não tinham nem capacidade espiritual para discernir isso. Eles caíram por terra porque o nome desse Deus foi invocado. É diferente. Porque se nós não somos dignos de ficarmos de pé, nem diante do pronunciamento
do próprio nome, quanto mais diante da própria pessoa. Então, o nível de disparidade gritante entre nós e esse Deus dá um chega para lá nós só em sabermos do fato que a pronúncia do seu nome faz as nossas forças das nossas pernas desaparecerem. Uau! Muito bom, muito nome bom esse, isso. inclusive, que é o nome oculto de Deus, porque em um determinado momento eles tiraram as vogais do hebraico, deixando só as consoantes, e esse nome pronunciado em voz alta por Jesus é o famoso nome desconhecido de Deus, que alguns vão tentar chamar de Yahweh, de Javé. Nome aquele que os copistas judeus da antiga Torá tinham que trocar a caneta, trocar a tinta, por medo de, quando fazem as cópias do Pentateuco do Antigo Testamento, tinham medo de serem fulminados. É esse nome aqui que está sendo invocado. Então, eu me coloco na posição de Judas o traidor, eu me coloco na posição dos guardas que estão cumprindo uma missão. O nome supremo de Deus invocado é capaz de derrubar as minhas pernas. Ele é capaz de muito mais, na verdade. Aleluia. Ele é capaz de criar o sol, de criar o firmamento, as águas. E isso aqui coloca também uma outra questão muito importante se você quer aprender na prática como viver a vida cristã, ou na prática como, de fato, quem é Jesus, é que todo esse texto também ele perpassa por intencionalidade. Primeiro, o texto está alegando que Jesus já sabia que eles estavam vindo. A pergunta de Jesus é completamente estratégica. Uau. E a resposta dele é completamente premeditada. Ele não faz nada fora do ensaio cenográfico celestial. Aleluia. Perfeitamente pronto aqui. Que lindo. E você que talvez esteja me ouvindo e seja um pouco mais jovem, está acostumado com histórias em quadrinhos ou histórias de super-heróis, você imaginaria que essa é a hora que ele começa a levitar e vem uma espada de fogo, ou sei lá, se você gosta de Dragon Ball Z, ele vira um super saiyajin e começa a brilhar. Ô, gente, meus filhos estão aqui, viu, gente? Coisa desse tipo, mas não. Aí os caras estão lá, viaja aqui comigo, transporta sua mente para aquele ambiente daquela floresta lá. Quando Jesus disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Aí tá todo mundo, aí tá todo mundo no chão. E Jesus, com toda a autoridade, olhando para eles, no chão, pergunta, a quem vocês estão procurando? De novo. É muito poder. Primeiro ele já deu a quem? Sou eu. Eu sou. A quem que vocês estão procurando? Quer dizer, se Jesus quisesse fazer uma cena ali, apertar os caras, como a gente gosta de ver em filmes super-herói, né? Quem é adolescente, ou como eu na minha época, amava ver filme de super-herói adolescente no colégio, que era aquele cara humilhado e um dia foi picado por alguma coisa, agora ele é fortão, e os caras que humilhavam ele, agora ele dá um chega pra lá em todo mundo. Sempre foi o meu desejo de história. Então, todo filme de Sessão da Tarde que passasse assim, seria algo que ia fazer meu coração vibrar. Mas ele continua perguntando quem são. Então, e eles responderam lá, né? Provavelmente no chão, se reerguendo a Jesus Nazareno. Então Jesus disse, eu já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixe que esses vão embora. Meu Deus. Existe uma completa intencionalidade da parte de Jesus de que ele fosse preso, porque ele sabia a missão para a qual ele tinha vindo à Terra. O principal objetivo de Jesus não era salvar os pecadores. Esse é um dos objetivos. Mas o principal objetivo de Jesus era obedecer, porque obediência é a palavra-chave aqui, ao mandato do seu pai. Uau. O seu pai o mandou, ele é um filho obediente que foi lá para glorificar ao seu pai, obedecendo a ele. Que, por consequência, essa obediência supre e lava os pecados de todo aquele que nele crê. Então, em essência, Jesus é esse. Ah, porque armaram politicamente para Jesus. Gente, aqui está a prova cabal, se você consegue partir do pressuposto que isso aqui é um documento histórico validado. Sim, sim. Né? A prova cabal de que se Jesus não quisesse ser preso, ele não ia ser preso. Não ia ser preso. É que nem você tá assistindo a Marvel ou a DC e aqueles policiais querendo prender o Superman. Cara, não existe isso. Eu lembro de uma cena de um dos filmes do Superman que ele foi acusado, ele foi preso e ele tá lá na sala de interrogatório com aquele fardamento dele bonito, sentado, sendo interrogado e com as duas mãos aqui, as algemas nele, tal. Aí daqui a pouco acontece alguma coisa que ele precisa, ele falou, meu tempo aqui acabou, ele solta as algemas e vai embora.
se você de alguma forma, né, pensa nisso. Então, assim, Jesus ele foi condenado até a morte de cruz, e essa morte de cruz se cumpriu porque era a intenção dele obedecer ao Pai. Ele fala, né? Eu Se de for mim mesma dou. Ninguém tira a minha vida de mim, ele fala. Mas eu de mim mesma dou. Mas e sou poderoso para retomá-la. E a evidência maior também do propósito que ele diz ao seu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Nessa kenosis, que a gente chama esse termo grego, que é o autoesvaziamento, né, de Cristo, qual o objetivo de Jesus falar, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade, não a minha? Jesus ele estava ali naquele momento, no Getsemane, dando a evidência suprema de como aqueles que o seguiriam deveriam se comportar, independentemente da tentação, da luta, provação, da dificuldade que você está passando, sendo apertado, se sentindo sufocado. Olhe para Jesus como seu supremo exemplo e permaneça obediente. Mesmo que isso te leve a uma morte de cruz, porque provavelmente você não vai viver de ruim nada nem de tão perto como ele viveu, sendo açoitado, esmagado e levado àquela cruz. Então nós temos um Deus que se revela por meio do seu Filho Jesus Cristo, que ele não vem só aqui e resolve o problema da nossa salvação, mas para a nossa vida do cotidiano, em meio às nossas provações, nós temos ele como maior exemplo. E não tem nenhuma provação ou dificuldade ou luta que eu e você possamos passar que ele não passou na maior intensidade possível. Ele é exemplo. Ele é exemplo quando ele se batiza. Jesus precisava se batizar para ser salvo? Não, gente. Mas ele precisava ser exemplo. Exemplo de quê? Eu volto para a palavra que eu comecei. Obediência. Aquele que crê, aquele que é chamado a crer, é convocado a se exercitar em obedecer. A vida cristã pode ser resumida a essa expressão, obediência. Eu creio nela. Que lindo. Creio nela. E eu creio também no senhorio de Cristo. Creio que não dá para você dizer que pertence a ele e não tratar ele como seu Senhor. Não dá. Tratar ele como um amigo, simplesmente, num contexto completamente ocidentalizado. Às vezes diminui a sua autoridade sem perceber, até chamando ele de você. Eu sei que isso é uma questão mais da língua portuguesa, em outras línguas é mais tranquilo isso. Mas, enfim, Jesus não é meu amuleto da sorte. Jesus é aquele que resolve o problema da minha eternidade. E por muitas vezes nós estamos buscando soluções imediatas para o nosso tempo presente, quando o que de mais poderoso ele poderia fazer por mim e por você, ele fez, que é, depois do dia da sua morte, a sua condenação eterna ser removida. Então, lutas, dificuldades num dia mais intenso, menos intenso, ele pode te ajudar e pode resolver? Pode. E às vezes ele até faz, ele dá a resposta a gente de coisas pequenas, não é porque ele precisa, não, é porque ele é bom demais, ele é gracioso, ele é poderoso. Ele é gracioso. Mas o tchan da parada, se é que eu posso dizer assim, o suprassumo da mensagem é que ele remove a condenação eterna. Nós estávamos destinados para o inferno. E ele vai lá e remove a nossa condenação, ele escreve o nosso nome no livro da vida. E ele nos promete uma eternidade com Todo-Poderoso, onde não haverá choro, sofrimento, nem ranger de dentes. Meu Deus. Né? Então, Jesus não é um amuleto da sorte, não é alguém que a gente tem que buscar para saciar as nossas causas mesquinhas. A resposta que ele tem para nos oferecer é muito superior às necessidades que nós pedimos. Às vezes a gente quer pedir algo tão pouco, e o que ele tem para dar a gente é muito superior. Então, o exercício nem obediência é nos concentrarmos naquilo que é poderoso e superior às nossas próprias necessidades e causas mesquinhas. A gente se concentra no que pouco. Para a eternidade, né? O que E você está falando. Aí conecto muito bem a ideia do nome até do podcast, olhando, né? Aleluia. Olhando para Jesus. O grande mal de alguns crentes é que no exercício da sua cristandade, em vez de olhar para o que de fato Jesus se propunha em magnitude resolver, anda prendendo o seu coração em coisas menores, se estressando, se chateando, tendo ansiedade, se frustrando, rompendo relacionamentos, não se exercitando no contemplar do todo que Jesus entregou. Aleluia. A promessa de uma vida eterna. Que Emanuel, já nos foi garantida, né? Emanuel, Deus conosco. E aí a gente está vendo agora, né, pastor, você falou, que coisa mais linda, assim, poder contemplar que Jesus é
o grande eu sou. Eu achei muito tremendo você ter trazido essa palavra, porque Jesus é Deus, irmãos. Jesus é Deus. Muitos falam, né? Como você fala, meu amigo, ele é Emanuel. Nós estamos chegando aí no Natal, né? Que a gente celebra tão... É tão maravilhoso, porque o mundo inteiro para. Mas não nasceu essa data, mas tem muita coisa que a gente cogita, teria um outro podcast, se você quer o segundo momento, vai ter aqui, quando viu? Ele nasceu, não tinha nem antes e depois de Cristo, quanto mais. Entendeu? Eu sei. A gente não está chegando nesse mérito, né? Mas o ponto a gente separa uma data para celebrar. Celebrar quem? Esse Jesus. Que ele é o Todo-Poderoso. Ele veio, ele diz, na verdade, na palavra do Senhor, diz que o nome dele é Emanuel. Isaías diz que ele é o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro. Eu preciso de um conselho. E aí a gente falou aqui, né? Você vai na terapeuta, vai no psicólogo, eu sou da área de saúde, eu sei. Gente, como é bom. Mas você tem um maravilhoso conselheiro ao teu lado. Adolescente, jovem, pai de família, porque esse homem também é casado aqui, depois a gente vai fazer o segundo tempo falando de família, de, né, você esperar em Cristo, porque os adolescentes hoje a gente tem a pressa, eu quero namorar, e é tanta coisa, Wilson, que a gente vê, né, pastor? E a gente vai ter um segundo tempo aqui, eu quero que você escreva aí mesmo, olha, eu quero o segundo momento com o pastor Wilson, e a gente vai trazer, assim, a gente está realmente pegando aqueles nomes que o povo está trazendo para fazer. Oração que você comentou aí, né? O que eu percebo muito hoje, e eu me coloco nessa posição de ser tentado a isso. Sim. Às vezes a gente passa também por dificuldades, situações, problemas, e a nossa primeira opção é comentar com o nosso esposo, com a nossa esposa, comentar com um amigo, às vezes você é mais novo, né? Às vezes espalhar no grupo das amigas, e a gente fala com todo mundo, mas a gente não fala com Deus. Quando, né, o objetivo é primeiro submeter a Ele, né? Aleluia. Buscar Ele enquanto Ele pode ser encontrado. Então, o exercício também na vida de um cristão é exercitar um relacionamento com esse Deus onde você confia mais nele do que nas coisas que você vê. Porque isso é ter fé. Isso é ter fé. Você falar de uma dificuldade para um amigo ou para uma amiga sua é fácil. Você está vendo ela, você está tocando nela, mas o exercício da fé é você priorizar, compartilhar a sua luta com o seu Senhor. Né? Aí fala com todo mundo, ouve milhões de conselhos, daqui a pouco ouve conselhos, alguns para um lado, outros para o outro, fica sem saber com discernimento para que direção vai, porque antes não se submeteu a Deus. Então aqueles que se importam com a direção de Deus perguntam as coisas para Ele primeiro antes de compartilhar com os outros. Né? Então eu tenho tentado aplicar isso na minha vida, é muito difícil. Quando eu sou pego de surpresa com alguma situação que me deixa muito atônito, ou triste, angustiado, a minha tendência sempre é nunca primeiro orar. É sempre comentar com alguém. E eu acho que isso é o mal de todo ser humano. Né? Mas eu e você e todos que nos escutam, aqueles que são chamados para serem feitos filhos dele, precisam primeiro se comunicar com o seu pai. E a oração é essa ferramenta. Né? Depois, por discernimento, você quer compartilhar com alguém sobre essa questão, mas na oração, primeiro Deus já vai acalmando você. Aleluia. Ele já vai colocando o seu coração no lugar, né? Ouça isso. Para depois você ver se é necessário falar com alguém ou não. Às vezes ele te responde a oração com uma ideia de como você pode resolver, né? E na prática disso, é uma mistura de, primeiro, você confia no Senhor, segundo, você tem uma vida menos exposta, né? Às vezes eu confronto alguns adolescentes, eu chego para algumas meninas e falo assim, rapaz, eu acho que já deve ter umas 8 ou 10 ou 15 cabeças que sabem que você está gostando desse menino. E Deus, como é onisciente, onipresente, onipotente, ele também sabe. Mas você já teve um tempo de conversar com ele sobre isso? Porque o Uai todo está sabendo. E Deus? É o último? Com ele? Porque talvez se você tivesse conversado com ele primeiro, você teria sido confrontado por ele a não sair compartilhando as intenções do seu coração com todo mundo. Porque as nossas intenções do coração, nosso coração é volátil, enganoso. Então, você se perde no meio do caminho porque não colocou Deus primeiro na conversa. E por aí vai.
São várias aplicações para isso aí. Que maravilha, gente. Eu ficaria assim, ó, vários podcasts aqui, porque esse homem é realmente assim, aquela coisa, né, de uma fonte de sabedoria que vem do Senhor. Nenhuma glória sua, mas né, a palavra toda. E você também. Ah, Andréa, mas pastor Wilson, esse homem perfeito, que, né? Por isso que a gente trouxe aqui, não tem perfeição. Primeiro que eu já sou careca, com 31 anos de idade. Segundo que você viu aí pelos ângulos de câmeras muito boas que estão me filmando, que de esbelto eu não tenho nada. Ai, né? Meu Deus. Terceiro, eu falei que eu sou diagnosticado com negócio, tomo medicamento e tudo. Tô aqui tentando só agradar o senhor, mas a luta é grande. Porque a gente acha assim também, quando a gente vê um adolescente jovem, ele fala assim, ah, não, mas pastor Wilson, ah, mas a irmã Andréa, mas eu? Não, a gente tem, olha, a gente trouxe aqui para falar, a gente fala da vida real, sabe, Wilson? Então, é bom que você se expôs, você fala, olha, eu tenho essa fraqueza, eu também tenho uma tendência a não, eu tenho um problema, não buscar logo o Senhor, a gente vai, liga, vai, manda o WhatsApp. Isso é importante, porque esse adolescente está aí. Falta o padrão da palavra de Jesus, que é, eu vim para servir e não ser servido, e dar a minha vida por resgate de muitos. Né? Claro que eu não fui chamado por Deus para dar a minha vida em resgate, no sentido de que minha vida paga o pecado de ninguém. Mas o princípio está servido e não ser servido, e sim servir. Né? Então, maravilha. Quando você já assume essa postura, que tem que ser a postura de Jesus, você já não se coloca num pedestal que não deveria estar. E quando você não se coloca num pedestal que não deveria estar, já fica mais fácil começar a acreditar que aquela pessoa que está falando com você, no caso eu, nesse momento, sou até mais parecido com você do que você imagina, e careço tanto da misericórdia de Deus quanto você. Falta às vezes, né, essa questão do identificar. O adolescente precisa se identificar. E assim, eu sinto isso na sua vida, assim, eu já, desde já, assim, eu louvo a Deus mesmo, de verdade, eu, minha família, pela sua vida. A gente vai acabar daqui a pouquinho, Ela fala tudo isso, viu, gente? Mas eu sou muito alvo, grandemente alvo, em meio às batalhas, às lutas, os embates, das orações dessa serva que tá falando aqui todo com você. dia. E a gente não for coberto de oração de nós mesmos, que temos que orar, e daqueles que vêm ao agir de Deus na nossa vida, a gente não prospera não, porque a batalha espiritual é enorme, né? Mas acredite, se eu tô aqui falando com você hoje, você tá vendo alguém aqui na sua tela, nesse momento, que é simplesmente fruto de oração, a começar na minha mãe. Que lindo. Começando na minha mãe e no meu pai. Eu perdi as contas de quantas vezes eu acordei de madrugada e meus pais estavam de joelho no quarto deles, orando pela minha vida e pela vida da minha irmã. Na minha adolescência, na minha infância. Ninguém me disse não, eu vi. Eu sou testemunha ocular do preço de oração que durante uma primeira vida toda inteira dentro de casa, como sendo dependente dos meus pais, eu enxerguei neles pessoas pagando o preço de oração para que a vontade dele fosse cumprida na minha vida. Então eu sou fruto de oração, eu sou objeto de oração. Lindo. Eu sou também, acredito que, não me vangloriando, mas resposta de oração da ação de Deus na minha vida, resposta de oração à oração dos meus pais. Né? Eu não vim de uma vida promíscua, que tive uma conversão mega louca, fui criado no evangelho, eu sou tão pecador quanto quem veio de fora, mas tinha uma mãe que era sábia e braba e me conduzia no cabresto bem curtinho. Entendeu? Então, acabei não me envolvendo com grandes loucuras na vida. Louvado seja Deus por isso. Mas Deus não usa só aqueles de histórias improváveis. Deus usa aqueles que os pais são disciplinados também. Aleluia. Então, em algum determinado momento, aprove ao Senhor responder às orações dos meus pais. Né? E hoje eu poder dizer, não só que eu tenho um relacionamento maravilhoso com eles, que em algum determinado momento da minha adolescência eu não acreditei que seria possível, como eles serem o casal intercessor que trabalha no ministério, que eu sou o pastor. É muito lindo. Servem comigo. Né? Servos de Deus ali. E servem comigo porque eu entendo que eles são exemplos. Eu não identifico no meu jeito de ver ninguém mais bem capacitado ou testado e aprovado no exercício, né, da oração para adolescentes difíceis do que os meus pais para conduzir esses outros pais em momentos de aflição. Que lindo isso. Né? Por exemplo, eu louvo a Deus pela vida de Flávia e Andréa e pela família deles. E sei que ela é uma mulher de oração, mas louvado seja Deus, pelo que eu observo, seus filhos são bênção do Senhor. Aleluia. Não que eu não era bênção, mas
o caráter de Cristo tem sido construído de maneira mais sistemática, bem mais cedo na vida dos seus filhos. Aleluia. Né? E isso não aconteceu na minha história. E eu acho que talvez por isso meus pais pagaram um preço maior na geração, porque nesse aspecto, nessa área específica, a luta dos meus pais foi muito maior. Não é porque eles são melhores do que ninguém. Não. Mas por causa de serem absolutamente experimentados nessa área, eu vejo o quanto eles são revestidos de autoridade espiritual. E Deus fez esse milagre de unir todas as coisas, a gente ter uma família unida. Que lindo. Né? De ter livrado minha irmã da morte, que é uma outra conversa algumas vezes. A gente vai ter esse segundo momento, que eu quero saber os milagres também, que esse homem, ele é fruto de milagre, viu, gente? Milagres. Eu já vi Deus... Demais, a gente vai fazer um outro segundo. Eu não sou nada, vamos dizer assim, na minha visão pentecostal, mas também não digo que eu sou tradicional. Eu tento seguir a palavra de Deus, né? E eu acredito em milagre. Eu acredito que Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que quer. E eu acredito que qualquer um que tentar colocar ali na caixinha tá ferrado. Jesus de milagres, né? Ele opera ainda nos dias de hoje. Ele faz coisas que são impossíveis e inimagináveis. Mas eu vou continuar defendendo que um Jesus que livrou, por exemplo, a minha irmã da morte de um derrame, não é... Quando tá jorrando sangue, uma hemorragia. Jesus que livrou a minha irmã de explodir como uma bomba de hemorragia só com 5.000 plaquetas entubada no UTI. É muito mais poderoso do que isso, e o que ele faz de principal é tirar a gente do inferno e nos levar para o céu. Esse é e de vez em quando ele dá uns toquezinhos assim, ó, libera a vida de alguém para caminhar mais um pouco. Sim. Cura aqui um negocinho. Cura um câncer, como me curou, o câncer de útero, só que isso né? Aí é assim, ó. Falar agora depois que passou é fácil. Eu sei que na hora como diz, é barril. É, né? Barril. Mas mais um câncer, uma hemorragiazinha de 5.000 plaquetas só, uma lúpus que derruba dois rins, que derrubam um primeiro transplante, aí vem o segundo. Damile, um beijo, viu, Damile? Pra gente pode ser grande coisa. Essa mulher guerreira, a irmã de Wilson, gente, para vocês que não conhecem, a irmã dele é uma bênção, né? Então, toda a sua família, Wilson. Se eu ficar aqui, eu vou falar, né? Assim, mas assim, eu já vou encerrar com o coração já apertado, mas dizer que é possível, né? Você, adolescente, jovem, casado, você que está esperando em Cristo, né? Porque os adolescentes hoje têm essa coisa, minha mãe, fulano está namorando e tal, eu quero... Espere no Senhor, espere, né? Você que está esperando no Senhor, né? Esse é o nosso Jesus. A gente já começou a dar aqui, através de Pastor Wilson aqui, algo assim, um relance do que a gente vai falar nessa série. Simplesmente Jesus. Ele é simplesmente porque ele disse que ele é manso e humilde, mas ele é o grande eu sou, como a gente ouviu aqui. Vamos fazer uma oração então, Pastor Wilson, assim, já se Posso dar um despedindo. Recadinho, claro, deve. Deve. Eu tô com 31 anos, quando eu completei 30, tava uma moda nas mídias sociais. Sim. De gente que da minha juventude, eu digo no Brasil todo assim, né, espalhado, de postar no Instagram. Sim. E falar assim, ó, cheguei aos meus 30, já conquistando meu primeiro R$1 milhão, né? E é um negócio assim, nada contra produzir riqueza, tá bom? Eu não me tornei contra aquilo que talvez eu achava que eu seria, mas eu entendo que Deus redefiniu o meu propósito. Isso não é tudo. Isso não é tudo. Eu tenho 31 anos, eu não produzi o meu primeiro R$1 milhão ainda. Não sei se vou produzir um dia, não sei se o ministério reserva esse tipo de coisa, mas Deus faz coisas incríveis. Mas o propósito da minha fala não é essa. Mas com 31 anos, eu não imaginava que eu já teria pregado o evangelho para milhares de pessoas. E assim, o dinheiro ou qualquer outra coisa que... Né, eu falo isso para gerações mais novas que porventura nos escutam nesse momento. Que nós possamos conquistar, a gente não leva nem pro caixão direito. Mas compartilhar da vida eterna, eu falei, Deus, o Senhor me permitiu, milhares, centenas de adolescentes já passaram por mim nesses 8 anos, né? Deus, eu não imaginei. Tem gente às vezes que eu encontro, um dia minha vida estava assim, assim, assado, uma pessoa que passou pela adolescência nunca nem falou comigo, mas Deus usou sua boca, você falou isso, eu nem lembro o que eu falei. E naquele dia Jesus me alcançou, minha vida foi transformada. Então, que a gente se apegue ao que é eterno, porque o passageiro, como a própria palavra diz, redundantemente vai passar.
né? Então, meu nome é Wilson, tenho 31 anos, sou pastor, não atingi meu primeiro 1 milhão, como muitos aos 30 anos gostam de alegar nas redes sociais, mas defendendo que isso não é o mais importante. Deus me deu a graça não pelo meu mérito e eu espero que Ele te conceda também de ajudar a ser um canal, não o próprio convencedor, mas um canal de auxílio usado pelo Espírito Santo de Deus para tirar milhares e milhares de pessoas da condenação eterna e levá-las para a eternidade com Jesus Cristo. Porque não existe nada mais poderoso do que isso. Jesus veio para resolver esse problema da nossa eternidade. E que em nome de Jesus, nós que já recebemos tamanha dádiva, não por mérito nosso, Meu Deus, possamos continuar fazendo isso que justamente a Andréa está fazendo aqui. Né? Não se trata de dinheiro na conta bancária, do quanto tem de luxo, se trata de quantas pessoas vão estar com o Senhor na eternidade ou não. E remindo o tempo porque os dias são maus, que não deixemos de pregar o Evangelho de Cristo Jesus até que Ele venha. em tempo e fora de tempo. Aleluia. Exatamente. Hoje já estou emocionada, que esse homem me emociona. Olha, eu dou risada demais com ele, mas eu me emociono, porque você é isso, Wilson, você é intenso para o Senhor. Eu sempre fui, eu me identifico muito. Falando, eu ficava ali em tantas micaretas, é tanta coisa que eu ficava ali. E por que não para o Senhor, com vitalidade, com vigor? E é isso que eu vejo em você, a gente vê Jesus em sua vida. Eu vejo Jesus em sua vida. A gente vai poder fazer uma oração para essa pessoa que está conosco agora, nessa tela, você que parou tudo, né? Nós vamos fazer uma oração, eu vou pedir para o pastor Wilson fazer essa oração aqui por você, muitas vezes que está aí, André, você não sabe, mas eu sou adolescente, mas eu estou enfrentando, às vezes, uma depressão. Você viu aqui, né, um transtorno, muitas vezes de hiperatividade. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Adolescente, jovem, né, pessoa que é casado, você às vezes é uma esposa que está orando, e eu não sei, muita gente às vezes me manda mensagens, André, esse esposo, olha aqui, você está vendo que Jesus, Ele é aquele que é poderoso nas nossas vidas, sabe? Ele diz aqui, né, pegando assim o gancho, né, dessa questão da vinda, da primeira vinda de Jesus, como Emanuel, queridos, ele voltará. Você sabia que terá uma segunda vinda, que a gente vai depois falar aqui no segundo momento, que eu creio que Deus vai prover a gente fazer um outro podcast. A segunda vinda de Jesus é breve, é iminente. Então, onde você está agora? O que você vai fazer com essa palavra que foi falada aqui? Esse bate-papo. O que você vai fazer na sua vida? Você vai desprezar? Vai desligar aqui esse podcast, passar para um outro e talvez ficar ali rolando vídeos? Adolescente, jovem, não. O que você vai fazer com essa palavra? É isso? É sobre a eternidade. Então, nós estamos falando aqui, é um bate-papo, mas é algo muito sério. E nós vamos fazer uma oração. O pastor Wilson vai fazer uma oração por você, que está aí atrás dessa tela, no computador, não sei, onde você se encontra agora, mas o Senhor vai te alcançar. Amém? Vamos orar então, pastor? Ora por nós. Vamos orar. Deus, eu não sei quem está nos escutando nesse momento, seja da transmissão, seja posteriormente, seja em qualquer outra plataforma, mas eu sei que o Senhor é poderoso, Pai, para alcançar o mais íntimo e profundo do coração daquele que nos escuta. Jesus. Também não faço uma mínima ideia, Senhor, como um ser limitado que sou, das lutas que as pessoas que estão nos escutando nesse momento têm passado, mas eu venho suplicar ao Senhor. Revela-se a essas pessoas, Pai. Dá direção a essas pessoas. Que elas não queiram viver a vida delas direcionadas pelo próprio achismo delas, mas que elas se submetam ao Senhor e à sua vontade. Que elas encontrem em você em direção. Que elas encontrem no Senhor sustento. Que elas encontrem no Senhor a possibilidade, Pai. A possibilidade de viver uma vida indizível, uma vida sobremaneira abundante. Aleluia, que só pode ser desfrutada pelo Teu Espírito Santo, pela habitação do Teu Santo Espírito. Se tem alguém que nos escuta, Senhor, e que ainda não entregou a sua vida completamente ao senhorio de Cristo, que hoje seja um dia impactante em sua história. Amém, que essa pessoa possa se prostrar e se humilhar diante da sua presença. Reconhecer que sem o Senhor não pode ser nada e precisa do Senhor, da sua atuação, da sua salvação, para viver uma vida que de fato tenha significado e que de fato possa receber a vida eterna. Eu clamo ao Senhor, Pai. Aqueles que têm lutado, batalhado e são cristãos e nos escutam, que o Senhor dê resposta, amém, que o Senhor dê direcionamento. Aleluia.
mas que os Senhor os encorajem, Pai, a buscarem a resposta do Senhor nas fontes corretas. Amém. Que eles possam ser exercitados na contemplação, na adoração. Que eles possam ser exercitados na leitura da Tua Palavra. Que eles possam se dedicar à oração, Senhor. Que eles não andem procurando a resposta do Senhor em lugares aleatórios, de maneiras aleatórias. Mas, como o Senhor Jesus mesmo disse, fechando a porta do próprio quarto, se ajoelhando e clamando ao Pai Nosso que estás nos céus. Assim eu suplico ao Senhor que eles busquem da fonte correta e eles sejam inundados pelo rio de águas vivas que procede do Senhor. Assim eu suplico ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Amém. Glórias a Ti. Muita emoção e alegria e choro ao mesmo tempo de ver Deus na sua vida, sabe? Amém. Mesmo isso. Amém. Muito obrigada. Prazer enorme ter vindo aqui e eu Muito bom. fiquei muito honrado pelo convite. Acho que conversar as coisas do reino espirituais nunca é demais. E poder transmitir essa conversa para que outros assistam certamente pode ser proveitoso. Muito obrigada. Eu me sinto muito honrada e muito feliz. Nossa família Que isso. ficou vibrando, assim, sabe? Aquela alegria. Que Meu Deus, só veio todo mundo, gente. Honrado parece assim que eu sou um popstar, né? Mas é porque... Sou amigo deles, viu, gente? Não, É porque não é nem por agenda muito famosa, não é porque onde a gente trabalha lá, a igreja é relação. É uma benção. Nossa igreja local é linda, Iban. Eu amo nossa igreja e como é bom ver você com essa disposição. Vai passar alguma foto, mas aí, John, a gente já vai encerrar. Mas se John quiser passar também algo assim, eu me sinto muito feliz mesmo em ver os frutos. Eu sei que os frutos são do Senhor, né? E você sabia, Wilson, também que a gente tem parceiros. A gente tem parceiros muito... Vocês são muito legais. Olha, gente que acredita no ministério Olhando para Jesus. Se eu fosse empresário, com certeza eu investiria numa pessoa elegante que fala bem assim. Oh, meu Deus, né? Não, assim, é gente que entendeu, sabe, a mensagem do Olhando para Jesus. É um canal só de Cristo. Então, a gente só fala do Senhor. A gente não fala de mim, de você. A gente fala assim, é Deus na vida de Wilson. É Deus na vida de André. Então, não é nada sobre nós. Porque a palavra do Senhor diz que convém que Ele cresça e que nós possamos diminuir. Então, parceiros que têm acreditado aqui. Eu quero deixar um abraço para minha amiga Dani e Diego, donos da Candelabro, que têm sido parceiros fiéis e que às vezes coloca aqui investimento em mim. Então, isso é maravilhoso. A gente tem que honrar esse povo, né, Wilson? E também minha amiga Martinha, que me embeleza, faz escova, faz tudo, hidratação. Eu agradeço muito, que é minha amiga especial do Salão Maria Maria. Se você aqui da Redondeza de Salvador, vai hoje naquela descrição aqui, que vai também seguir o nosso convidado, que é o pastor Wilson, nessa descrição que está recheada de coisa, nossos parceiros e o pastor também, Wilson. Nós vamos encerrar com o coração já cheio de alegria, expectativa para o momento 2, segundo momento com o pastor Wilson. Eu sei que vai ser muita gente. Eu vou chamar mesmo. Muito obrigada. Prazer, meu. Muito obrigada mesmo, a sua família linda, especial. E você que ficou até o final, não se esqueça, deixa aí o joinha para você ajudar essa mensagem que tão linda que você ouviu hoje a estar tomando proporções lindas na internet, alcançando muitas vidas para o louvor da sua glória. Fica na paz, na presença e no amado Salvador Jesus, porque Ele em breve voltará. E também porque nós estamos aqui sempre olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Deus abençoe a sua família. Até o próximo Olhando Podcast. Tchau!